Olá, bom dia! Hoje é finalmente sexta-feira, dia 26 de julho. Semana acabando e a gente traz as notícias do parlamento para você. Em épocas de crise, a economia pautou o parlamento nesse primeiro semestre de 2019. Vários projetos foram apresentados pelos deputados. Veja na reportagem de Paulo César Santos. Renovada em mais de 50%, a Assembleia Legislativa foi pautada nesses 6 primeiros meses por projetos voltados à economia de Santa Catarina. A Comissão de Finanças e Tributação da Casa teve a tarefa de discutir matérias que impactariam diretamente na vida dos mais de 7 milhões de catarinenses. O objetivo dos parlamentares foi manter a arrecadação, possibilitar a vinda de novos empreendimentos que gerem riqueza, mas, acima de tudo, garantir a manutenção de centenas de milhares de postos de trabalho. Para sairmos da crise, como estamos saindo, não necessariamente precisamos aumentar impostos. Mas para sair da crise, nós temos que aumentar a produção. Quanto mais se produz, mais geramos renda, mais geramos emprego e mais nós geramos impostos para o governo. E aí sim, tanto é verdade que a receita do Estado tem crescido acima de 2 dígitos todos os meses. De outubro até hoje, já há 10 meses seguidos, a receita do Estado tem crescido acima de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. A Comissão de Finanças promoveu reuniões do primeiro semestre que duraram horas. O trabalho não se limitou ao coletivo. Os parlamentares que integram o colegiado também se debruçaram sobre o projeto que tratou dos incentivos fiscais. Denso, o material reorganiza a forma de distribuição de benefícios a empresas já instaladas ou que queiram investir no Estado. Após amplos debates de vários projetos, os incentivos fiscais tiveram os olhos dos deputados, lideranças, empresários e imprensa voltados para o parlamento catarinense. Ajustes feitos e a matéria foi para a votação. O resultado ainda vai se estender pelos próximos meses. Aqueles segmentos que ficaram fora agora começam a ser resolvidos de forma individual, cada um deles. Como, por exemplo, questão do trigo, questão do café, da cerâmica vermelha, do setor têxtil, carne bovina, suína, frango, questão dos pequenos laticínios. Tudo isso está sendo resolvido agora, ainda no mês de julho, ou serão resolvidos no mês de agosto com a edição do projeto de lei denominado Rescaldo da Restituição dos Benefícios Fiscais. O assunto agora é o uso de agrotóxicos em Santa Catarina. 2 projetos de lei sobre esse assunto estão tramitando aqui na Casa e restringem o uso dessas substâncias. Hoje, mais de 1.250 marcas diferentes de defensivos agrícolas são utilizadas aqui em Santa Catarina. Santa Catarina está na 9ª posição entre os estados brasileiros que mais consomem agrotóxicos. São 25 mil toneladas de defensivos agrícolas utilizadas a cada ano, em uma prática abraçada por quase todas as 200 mil propriedades rurais do estado. Atualmente, a produção orgânica representa apenas 0,5% do total plantado e colhido em Santa Catarina. Ou seja, em mais de 99% das propriedades, o plantio é convencional. Para abastecer esse mercado, o estado conta com quase 1.000 estabelecimentos comerciais que vendem agrotóxicos de 1.250 marcas autorizadas. A fiscalização do uso desses produtos é realizada pela SIDASC, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. Segundo o engenheiro agrônomo Matheus Fraga, amostras de alimentos coletadas anualmente apontam a utilização de tóxicos realizada fora dos 20% dos casos. As conformidades podem ser aquelas de produto, ou seja, um produto só é recomendado para determinada cultura e eles são de forma irregular utilizados em outras culturas e não se tem estudo para garantir a segurança do consumo daquele alimento. A SIDASC, com a sua fiscalização, se desloca à propriedade rural quando é possível identificar a propriedade rural e lá faz a fiscalização de rotina na propriedade rural. Paralelo a isso, quando detectado algumas inconformidades, a gente encaminha então o resultado dessa fiscalização também para a EPAGRE, para que ela possa acompanhar e dar assistência técnica junto a esse agricultor, para que ele mude seu comportamento e produza de uma forma mais segura. E o Ministério Público, dentro do Código de Defesa do Consumidor, toma medidas protetivas ao consumidor e normalmente firma termos de ajuste de conduta, obrigando o agricultor a frequentar cursos, se atualizar, monitorar os seus equipamentos, entre outras coisas, para reduzir o índice de inconformidade e produzir um alimento mais seguro, né?
Dependente dos agrotóxicos, o atual sistema agrícola brasileiro gera preocupações entre quem trabalha com saúde. O pneumologista Pablo Moritz é diretor clínico do Centro de Informações e Assistência Toxicológica de Santa Catarina. Há 35 anos, a entidade realiza estudos sobre intoxicações agudas por uso de agrotóxicos. Os estudos mais recentes eles mostram que a toxicidade, ou seja, as consequências para a nossa saúde, não dependem tanto da dose, ou seja, mesmo nas doses consideradas toleráveis, os limites toleráveis, nas doses consideradas seguras, dependendo da época da exposição, essas substâncias provocam várias doenças. As principais consequências para a saúde são assim, a neurotoxicidade, ou seja, as várias doenças neurológicas, tanto da infância quanto do adulto, autismo, problemas de atenção na infância, a doença de Parkinson, a depressão e vários tipos de demência na vida, no envelhecimento. O câncer é muito importante, tanto via direta, pela toxicidade direta, quanto via desregulação hormonal. Então, muitos agrotóxicos têm um grande poder de desregular hormônios do nosso corpo e isso causa desde infertilidade, de alterações do comportamento sexual, até câncer de mama, câncer de próstata, obesidade, depressão pela via hormonal. Então, são várias as consequências e a maioria vem no médio e longo prazo e a gente não palpa imediatamente os efeitos. Atualmente estão tramitando no Parlamento 2 projetos de lei que fazem referência ao uso de agrotóxicos no estado de Santa Catarina. Um deles, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, quer proibir a fabricação, o uso e a comercialização de agrotóxicos que contenham na fórmula o ingrediente ativo 2,4 diclorofenoxiacético. Conhecido como 2,4-D, ele é um herbicida muito usado na agricultura. Na justificativa, o parlamentar lembra que esse ácido foi usado como arma química na Segunda Guerra Mundial. Afirma que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a utilização desse agrotóxico causa danos irreversíveis ao meio ambiente e à saúde dos seres vivos. E reforça ainda que o produto já é proibido na Dinamarca, na Noruega e na Suécia. Outro projeto de lei de autoria da deputada Luciane Carminati quer vedar a pulverização aérea de agrotóxicos no estado de Santa Catarina. Na justificativa, a parlamentar afirma que, segundo dados da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, mesmo com condições ideais de calibração, temperatura e ventos, o método de pulverização aérea faz com que aproximadamente 20% dos produtos agrotóxicos sejam dispersados para áreas fora da região de aplicação. Ela também reforça que desde janeiro de 2009 é proibida a prática da pulverização aérea nos países da União Europeia. Os 2 projetos ainda precisam passar por diferentes comissões do Parlamento antes de serem levados para votação em plenário. Enquanto isso, especialistas no uso e nos efeitos dos agrotóxicos reforçam suas opiniões sobre as 2 propostas. A pulverização aérea é uma coisa que tem um impacto gigantesco, extremamente deletéria para as populações, limitando o uso ou banindo o uso. A gente está usando hoje substâncias que já foram banidas nos países desenvolvidos há muitos anos, né? E, então, limitar isso, quer dizer, realmente retirar da comercialização os mais tóxicos é fundamental. Entendemos que a discussão deve ser a mais técnica possível. Por quê? Porque os sistemas de cultivo adotados hoje aqui em Santa Catarina, por exemplo, no cultivo da soja, utilizam a tecnologia da transgenia, onde as plantas são resistentes ao 2,4-D. E a substituição, então, a proibição do uso de 2,4-D talvez inviabilizaria esse tipo de cultivo, devido à tecnologia adotada nos dias atuais. E hoje, na série Balanço de Líderes, quem fala sobre o primeiro semestre aqui na casa é o deputado Maurício Scudilarc, do PL. Ele é o líder do governo na Assembleia Legislativa. As atitudes adotadas pelo governo, as ações, trouxeram resultado. E a Assembleia também deu a contrapartida de transparência, de abrir o diálogo, de aceitar, de se despir de vaidades. Então, eu vejo que aquele imaginário conflito que poderia ter, não teve, e isso foi bom para os catarinenses.
Hora de saber a previsão do tempo. De acordo com a Epagre-Ciran, instabilidade com chuva em boa parte da manhã, melhorando entre a tarde e noite no oeste. Nas outras regiões, céu com aumento de nuvens, chuva no decorrer da tarde, no meio-oeste, Planalto Sul, Vale do Itajaí, Litoral Sul. Na Grande Florianópolis e Litoral Norte, também Planalto Norte, presença de sol e aumento de nuvens a partir da tarde. As temperaturas caem um pouquinho. No litoral norte, a máxima não passa de 25 graus, 24 na Grande Florianópolis e no litoral sul e oeste, 16 graus. O Primeira Hora termina aqui. Bom final de semana. Até a próxima. Tchau.